E aí, beleza? Estamos aí de volta, tá? Com um pouquinho mais de física. Aqui é o professor Rômulo, uma aulinha especial aí para a turminha do nono ano, tá ok? A gente estava vendo na aula passada um pouquinho a respeito de força. E ficaram alguns exercícios aí que eu vou corrigir, a gente vai precisar um pouco deles para a aula de hoje, tá? Um deles que a gente vai corrigir é o da página 168, a questão número 1, tá? Todas as imagens que eu mostrar aí vai estar a página que elas se encontram no livro de vocês, tá? Então vocês podem seguir aí, lá no título, no cabeçalho lá dos slides, está aparecendo o número da página. Então é o seguinte, observe a figura a seguir e responda. Aí tem um menino de pendurado na barra, né? Falou o seguinte: letra A, por que a força em cada braço é metade do peso do menino quando está de pendurado na barra na posição 1? Ó, aqui ele está fazendo a força simplesmente para se segurar, não é isso? O peso dele está puxando ele para baixo e os braços estão segurando, estão fazendo a força para cima, né? Para a resultante ser nula. Ele está parado. Então é o seguinte, como o braço está totalmente na vertical aqui, cada braço vai estar fazendo força da metade do corpo, da força da metade do corpo dele, tá? Do peso dele. Então esse braço segura metade do peso dele, esse outro braço segura a outra metade do peso dele. Na letra B pergunta, ó, por que essa força aumenta quando o menino está dependurado na posição 2 e aumenta ainda mais na posição 3? Por que ele tem que fazer mais força se ele for abrindo os braços desse jeito? É o seguinte, ó, quando ele inclina os braços, uma parte da força que ele está fazendo possui uma componente horizontal, ou seja, ele está fazendo uma força, uma parte da força, decompondo aqui uma componente vertical e horizontal, uma parte da força começou a ser horizontal, tá? E essa força horizontal não está ajudando ele em nada a segurar o peso dele. Então ele tem que fazer, ó, só uma força vertical. Quanto mais verticalmente ele deixar os braços, menor vai ser a força que ele vai fazer, tá? Que ele tem que fazer uma força extrema, não é isso? Porque grande parte da força que ele está fazendo aqui tá na horizontal. Mas para segurar o peso dele, ele precisa da força vertical, tá vendo? Então, além dessa força vertical para segurar o corpo dele, ele tem que fazer essa força horizontal, à toa, né? Uma força horizontal. Vamos para a próxima. É o mesmo princípio dessa questão, agora na página 169. As figuras a seguir ilustram golpes aplicados por um lutador de karatê sobre uma tábua. Usando argumentos físicos, explique por que o golpe mostrado na primeira figura é mais eficiente do que o mostrado na segunda. Aqui, para quebrar a tábua, ele precisa fazer uma força horizontal, que aí a tábua se parte, não é isso? Aqui ele aplicou a força totalmente na horizontal. Aqui, quando ele inclinou a força, a componente horizontal dela diminuiu um pouco por causa do ângulo. Ele está fazendo uma força inclinada, não precisava inclinar, não é isso? Porque aí vai surgir uma pequena componente vertical aqui, no caso, que não vai ajudar em nada o sistema ali, ele quebrar a tábua, tá ok? Então, resumindo, é isso, tá? No primeiro caso, a força está na horizontal e toda ela é utilizada para tentar quebrar a madeira. E no segundo caso, a força inclinada tem somente uma componente horizontal que tende a quebrar a madeira. Não é a força toda que está tentando quebrar a madeira, só essa componente horizontal, tá? A divisão dos vetores que a gente viu na última aula. Uma próxima questão aí. Tem aí uma questão do Enem, tá? Fala sobre um experimento com uma régua. E lá embaixo, vocês já fizeram essa questão, já leram ela pelo menos? Lá embaixo fala, a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação, porque, ó, vamos ver, letra A energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rápido. Gente, energia mecânica a gente nem estudou isso ainda, tá? Vamos deixar isso aí mais para frente. Lá na frente a gente estuda
a gente vê o que é energia mecânica, tá? A letra A não tem nada a ver com o que a gente está estudando no momento. Letra B. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. A velocidade da régua não está diminuindo. Olha lá, ela está aumentando, a quantidade, a distância que ela percorre aumenta em poucos segundos, tá vendo? A proporção que aumenta os segundos é menor do que a proporção da distância que está sendo percorrida. Então a velocidade está aumentando, não está diminuindo. Se fosse diminuir, o objeto ia parar, planeando no ar, né? Não tem como ser a letra B. A letra C. A aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. A aceleração é a mesma, tá? É o mesmo o tempo todo, em qualquer ponto que a régua esteja, a aceleração que está sobre ela é a aceleração da gravidade, né? Um objeto que cai, que é solto no ar. Tranquilo? A letra D. A força-peso da régua tem velocidade constante, o que gera um movimento acelerado. Essa que está certa, né? Quando você solta a régua assim, ó, em uma fração de segundo, vamos dizer, a régua adquiriu uma certa velocidade por causa da força da gravidade. Aí, a partir do primeiro segundo para o segundo segundo, né? Ela já está com uma certa velocidade e a força continua. Então, a força faz a velocidade aumentar mais ainda. Isso é aceleração. Então, letra D que é a certa, tá ok? A letra E já começa errado, né? Tá falando ali, a velocidade da régua é constante. Não é constante, tá? Então, vamos continuar. Próximo. Essa questão aí, no caso, então, letra D. A 2, ó. Duas únicas forças, uma de 3 newton, outra de 4 newton, atuam sobre uma massa pontiforme. Sobre o módulo da aceleração dessa massa, é correto afirmar-se que... Vamos ver, letra A. É o menor possível se dois vetores força forem perpendiculares entre si. Gente, a gente viu nas últimas aulas, na última aula especificamente, que para a força, para a resultante ser a menor possível, os dois objetos, as duas forças, têm que estar em sentidos opostos e não perpendiculares, tá? Que aí, estando em sentidos opostos, uma força vai subtrair com a outra, né? Aí vai ficar 4 menos 3, 1 newton só, como resultante. Então, não é perpendiculares entre si. Se fosse perpendicular entre si, você ia ter que usar aquele teorema de Pitágoras, que é a fórmula baseada no teorema de Pitágoras. Vamos ver a letra B. É o maior possível se os dois vetores forças estiverem na mesma direção e no mesmo sentido. É essa, tá? Que está certo. Quando a gente tem mesma direção e mesmo sentido, a gente soma as duas forças. Aí 3 mais 4 vai dar 7, que é o maior possível. Mesma direção em sentidos opostos, a gente subtrai, que aí a gente teria um só. É justamente o contrário que fala a letra C, né? A resposta certa é B. Aí você fala, o maior possível se os dois vetores tiverem sentidos contrários. Não, mesmo sentido. A letra D, ó. O menor possível se os dois vetores tivessem mesma direção e mesmo sentido. Não, sentidos opostos. Tá ok? Então a letra C e D estão erradas. Correta, letra B de bola. Vamos continuar então. Agora é o seguinte, vamos começar a matéria de hoje, chamada Primeira Lei de Newton, ou Princípio da Inércia. A gente está aí na página 148, tá? Localizem-se aí no livro. E a primeira figura que aparece aí, na página 148, é uma representação de um experimento mental realizado por Galileu, tá? O que é a primeira lei de Newton, o princípio da inércia? Ela fala o seguinte, um corpo que esteja em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Um corpo que está parado, ele tende a permanecer parado. Tá? Então a inércia é uma espécie de resistência que um corpo oferece à mudança do seu estado de movimento. Tá ok? É uma espécie de resistência, não é uma resistência, tá? Um objeto que está em movimento, se nenhuma força atuar sobre ele,
ou se a resultante das forças for nula, ele vai continuar em movimento, tá? Se não tiver atrito, ele vai permanecer